Hoje 127 grandes prêmios. Ao lado dele, na primeira fila, Michael Schumacher. No momento em que os carros saem para a volta de apresentação das 44 que vão fazer o Grande Prêmio da Bélgica, podendo definir, eu repito, o título mundial de pilotos de 2004. O Mundial de Construtores já está definido para a Ferrari. 22 graus a temperatura da pista, 20 graus a temperatura ambiente em Spa, 61% umidade relativa do ar. Tivemos um sábado com muita chuva na Bélgica, o domingo com previsão de tempo seco para durante a corrida. Você teve nessa imagem on-board aí do carro do Schumacher, você pôde ver que o céu tem algumas nuvens, mas parece um dia claro em Spa. A previsão é de que não vai ter chuva para o Grande Prêmio da Bélgica. Na primeira fila, Jarno Trulli e Michael Schumacher. O Schumacher precisa vencer a corrida. Se ele ganhar a corrida, independentemente de qualquer outro resultado, de qualquer classificação do Rubens Barrichello, o Schumacher vai ser o campeão mundial. Se o Schumacher não vencer a corrida, ele precisa vencer por 2 pontos a mais, não é? 2 pontos a mais do que o Barrichello. E aí é uma série de combinações, né? O Schumacher, se ele fizer o segundo lugar com 8 pontos, o Rubinho só pode marcar 6 e assim por diante. Ou seja, se o Rubinho não fizer ponto, o Schumacher precisa ser pelo menos o 7º colocado do Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1. Se o Rubinho não pontuar, ele tem que ser pelo menos o 7º colocado para ser o campeão. Será que sai hoje o título mundial? Será que o Schumacher acelera para ganhar essa corrida, para ser campeão mundial? Deixa para Monza? O que vai acontecer? Reginaldo Leme, eles estão completando a volta de apresentação. O Rubinho larga na 6ª posição e o Schumacher na primeira fila ao lado do Jarno Trulli. Normalmente largando de trás, a Renault já é boa de partida. Largando na frente, será que ela mantém a primeira posição com o Trulli, Reginaldo? Ela tem o Alonso na segunda fila. Bom dia, amigo da Globo. Eu acho que o Schumacher tem tudo realmente para ganhar o título, principalmente porque o Rubinho está em 6º. É uma corrida bastante complicada, até porque no meio da corrida pode até cair uma chuva fina, mas o céu está um pouquinho mais aberto, bem mais aberto do que ontem. Mas o Schumacher, nessa posição aí, tem tudo para ganhar o campeonato. A vitória ele não precisa, ele precisa fazer 2 pontos mais do que o Rubinho. Ele vai querer ganhar, porque vários fatores. É a 700ª corrida da Ferrari na história dela. 700 grandes prêmios ela está completando. Schumacher busca a 7ª vitória, busca com ela o 7º título mundial. Quando estreou na Jordan, nesse circuito mesmo, largou em 7º. E todas aquelas coisas, e ele, como gosta muito do circuito e quer ganhar quantas corridas possível esse ano, ele gostaria de ter ganho todas, mas já perdeu uma justamente para o Trulli, então ele vai para a vitória. 700 grandes prêmios da Ferrari, hein? Que tem 13 títulos mundiais de pilotos, está para conquistar esse ano o seu 14º título, já tem 15 títulos de construtores como conquistado nesse ano, são 179 vitórias na história da Ferrari na Fórmula 1, uma história que começou no Grande Prêmio de Mônaco de 1950 e a primeira vitória veio no Grande Prêmio Britânico de 1951. Hoje Michael Schumacher pode botar mais uma linha na grande história que ele tem na Fórmula 1 e que ele tem na Ferrari, no GP de número 700 da equipe italiana. 44 voltas vão fazer o Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1. Uma pista que tem 6.973 metros. Percorrendo as 44 voltas, eles andarão 306 quilômetros, 812 metros. Jarno Trulli na primeira posição, na pole position, com Schumacher em segundo. Alonso e Coulthard na segunda fila. Luzes vermelhas apagadas, largada para o Grande Prêmio da Bélgica. Larga bem o Trulli, larga bem o Alonso e os dois ficam nas 2 primeiras posições. Também veio o Coulthard para tentar tomar a 3ª posição do Schumacher. Schumacher cai para 4º, Rubinho é o 5º. Rubinho ganha uma posição, é o 5º colocado. Ficou aerofólio por ali. Trulli, Alonso, Coulthard, Schumacher, Barrichello. Parece que foi aerofólio de Felipe Massa da Sauber que voou. Olha mais um carro rodando ali na frente. O Raikkonen ultrapassa o Barrichello. Uma BAR atravessou ali, uma Jaguar bateu. Toca uma Jordan.
tumulto, e pegou fogo a Jordan, e pega fogo a Jordan. Tumulto ali na primeira volta, acho que foi mais a pancada Minardi que está ali na frente, ó. É o carro da Minardi que está pegando fogo, rapidamente os pilotos saem, o Bruni sai correndo e o safety car já vai para a pista. Safety car já vai para a pista, fica assustado o Bruni, briga ali com o piloto da Jordan. Um começo de... Eu fiz aquela, né? Complicada a corrida. Complicada esse é o pântano, início. é o pântano. Pântano que ficou. Fisichella. Complicado. Saiu da Jordan já há algum tempo, né? Ó, o Sato também fora, que foi ele que rodou primeiro. Quer dizer, e há algum tempo o Grande Prêmio da Bélgica é assim na primeira curva. Nesse mesmo lugar já teve uma confusão muito maior. Lembra? 14, 15 carros. Exatamente. Olha, aí é o Coulthard, né? O Raikkonen indo para a ultrapassagem em cima do Barrichello. Ó, o Weber tocando. Ó, o Weber saindo completamente antes já tinha o Button sem aerofólio ali atrás também. Aquele primeiro spoiler que caiu na curva foi do Button. Num toque com o Felipe Massa. E acabou o Barrichello também sendo tocado pelo carro do Mark Webber. O Barrichello começa a corrida com problemas. Tinha ganho uma posição na largada, foi ultrapassado pelo Raikkonen, já a ultrapassagem do Raikkonen por causa de um toque no Barrichello. E o Felipe Massa, o brasileiro da Sauber, também com problema, também precisando fazer logo no começo da corrida uma parada de boxe. Então foi um tumulto total. O Weber bateu, né? O Weber bateu no Barrichello, o Sato atravessou, além do acidente com o Bruni e com o Pântano, com o início de incêndio ali na Minardi. E o Barrichello começa com a corrida dele prejudicada, Reginaldo. Alguém tocou o Barrichello também por trás. Você está vendo que depois de trocar o pneu, eles estão tendo dificuldade para tirar o aerofólio. O outro mecânico já está com o aerofólio na mão. O Massa passou por cima do spoiler do carro do Button. O Button também veio para o boxe e o Heidfeld também veio para o boxe. O aerofólio traseiro do Barrichello sendo trocado. Problemas para o Barrichello, Trulli, Alonso, Coulthard, Schumacher, Raikkonen, Montoya, Fisichella e Pisonia. Os 8 primeiros. A gente está acompanhando o Grande Prêmio da Bélgica e está ligado também na brasileira Natália Falavinha, que luta pela medalha de bronze nos Jogos Olímpicos no Taekwondo. Ela se classificou para disputar o bronze, Rogério Correia. Exato, Kleber. A Natália Falavinha venceu a Daniela Castrignano da Itália. Você vê os instantes finais da luta. Na repescagem, categoria acima de 67 quilos, a brasileira venceu por 8-4. A brasileira com o protetor vermelho. Você vê a lutadora italiana já desgastada também com a luta. Foi uma luta difícil. A brasileira acabou sofrendo também uma contusão, mas vai lutar contra a Adriana Carmona, de 30 anos, da Venezuela, na disputa pelo bronze. A luta vai ser às 11h53, portanto, daqui a pouco. Kleber. Beleza, Rogério, a gente está acompanhando nesse domingo alegre para o voleibol, para o esporte brasileiro, para o torcedor brasileiro. O safety car tá na pista por causa do acidente envolvendo muita gente no começo. Sato, Button, Mark Webber abandonando a corrida. O Webber abandonou a corrida, o Pântano, também o Bruni abandonando a prova. Um começo complicado para o Barrichello, já foi obrigado a fazer 2 paradas no box. Fez a primeira parada, voltou, teve todo um trabalho lá na parte traseira da Ferrari. Rubens Barrichello voltando para a última posição, voltando para a 16ª posição na corrida. O Felipe Massa também vai precisar de uma corrida de recuperação, enquanto as duas Renault estão aí na primeira posição, com o Trulli em primeiro, com o Alonso em segundo, Michael Schumacher em terceiro. Na matemática do Schumacher, Reginaldo, ele precisa vencer a corrida e vai ser campeão independentemente da classificação do Barrichello. O Barrichello é o único piloto que pode tomar o título ou pode adiar o título do Schumacher nesta prova da Bélgica. Se o Schumacher for vencedor da prova, ele vai ser o campeão. Fora isso, ele precisa marcar 2 pontos a mais do que o Rubens Barrichello e o Schumacher sai da Bélgica heptacampeão mundial. E agora ficou bem mais fácil isso, porque a imagem que você viu agora era o Rubinho voltando para o box, quer dizer, ele já teve 2 paradas, está em último de todos os carros, fora aqueles que bateram. Então está muito fácil o trabalho do Schumacher. São 4 pilotos abandonando a corrida logo no começo. 3 voltas já com o safety car na pista, com a Renault de Jarno Trulli na primeira posição. Domingo feliz para o esporte brasileiro, a medalha de ouro conquistada pela seleção masculina de vôlei, batendo a Itália por 3-1. Acompanhamos o jogo, a cerimônia de premiação, a medalha de ouro no peito dos 12 brasileiros e um pouquinho de ouro no peito de cada um de nós que curtiu, que
acompanhou, que prestigiou, que torceu pela seleção brasileira nessas Olimpíadas de Atenas, com 4 ouros para o Brasil. O Ricardo Emanuel no vôlei de praia, o Robert Scheid na vela, o Marcelo Ferreira e o Torben Grael também na vela. E agora, neste último dia de Olimpíadas, o vôlei masculino, esse espetacular vôlei masculino, batendo um adversário fortíssimo que é a Itália. 4 ouros para o Brasil, 3 pratas para o futebol feminino. Prata para a dupla de vôlei de praia, Adriana Beari e Shelda. Prata para o Rodrigo Pessoa no hipismo. E os 2 bronzes do judô, do Leandro Guilheiro e do Flávio Canto. E na luta, no taekwondo, daqui a pouco pode ter a 3ª medalha de bronze do Brasil para Natália Falavinha. Até agora são 9 medalhas, podemos partir para a 10ª medalha. A equipe Ferrari que começou tendo que trabalhar muito com o carro do Rubens Barrichello. O safety car continua na pista. Nas 3 primeiras posições, 2 carros da Renault, com o Trulli e com o Alonso. A 3ª posição é do Coulter, o 4º é o Schumacher, o 5º é o Kimi Raikkonen, em 6º está o Juan Pablo Montoya. Você está revendo aí a largada, ó. Como o Alonso ultrapassa o Schumacher, também o Coulter ultrapassando o Schumacher. O Barrichello já foi tocado ali pelo carro verde do Mark Webber. Muita gente diminuiu velocidade. O Sato vai atravessar na pista. E aí o tumulto que acaba tirando da corrida, inclusive, o Bruni, tirando o Sato, tirando da prova também o Mark Webber. 4 pilotos ficam fora da corrida nesse começo de prova. Sato, Webber, Bruni e Pântano. Olimpíadas 2004, a Globo é mais Brasil. Nova skin, essa é a nova. Safety car volta para os boxes, a corrida é reiniciada, faltando 40 voltas das 44 que marcam o Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1. Situação privilegiada da Renault, que está na briga com a BAR pela 2ª colocação no Campeonato de Construtores. Olha o Schumacher sendo ultrapassado, Vegeta. Sendo ultrapassado pelo Raikkonen e o Schumacher. É, o comportamento estranho da Ferrari nesse início de corrida. Olha aí, as 2 Renault, líderes da corrida. E lembrando que da BAR, as 2 com problema. O Sato bateu e está fora. E o Button teve que parar no box também para trocar o bico. Olha o Montoya para cima do Schumacher. Vai o Montoya também para cima do Schumacher. Largou na 2ª posição, na primeira fila o Schumacher. Logo na largada perdeu um lugar para o Alonso. Depois foi ultrapassado pelo Coulter. Na relargada, Kimi Raikkonen ultrapassou o Schumacher. Ele ocupa agora a 5ª posição e está sendo ameaçado nesta 5ª posição pelo colombiano Juan Pablo Montoya da Williams. Vai para cima o Montoya. Você vai junto a bordo da Williams de Juan Pablo Montoya. Vai procurando se manter aí na 5ª posição Schumacher. Parte muito veloz do circuito e agora eles vão daqui a pouquinho para a grande freada da chicane Buzz Stop. Montoya ataca, Schumacher se defende. Os 2 carros da Renault na liderança, com Trulli em primeiro, com Alonso em segundo. 2 carros da McLaren depois, Coulter e Raikkonen. Preocupação ali do Ross Brown, acompanhando a corrida do Schumacher. Uma corrida que não começa das melhores para a Ferrari. O Schumacher ameaçado na pista pelo Montoya. O Barrichello com problema, foi tocado na largada. Lá vai Montoya para cima do Schumacher. Botou de lado na chicane, ultrapassa Montoya. Na chicane, na freada da chicane. Ultrapassa e não dá chance para o troco do alemão. Mas você vê que, na verdade, o alemão também não esboçou nenhuma reação. Dá toda a pinta de realmente estar com o carro mais pesado. E isso a gente vai ver quando começarem as paradas aí. Quem parar até a 11ª é porque partiu para 3, que é o normal. Quem passar disso é que vai para 2 paradas. Briga da McLaren, Kimi Raikkonen vai para cima de David Coulter. Lá na frente, Alonso para cima de Trulli. Dobradinha da Renault nesse momento da prova com Trulli e Alonso. Depois, 2 carros da McLaren. A boa McLaren que ressurge nesse final de temporada. 3º lugar é Coulter, 4º lugar é Raikkonen. Na 5ª posição, Juan Pablo Montoya. E em 6º, Michael Schumacher. Com o Rubinho na última posição, na 16ª posição, última porque 4 carros abandonaram. O Schumacher está sendo campeão do mundo com essa 6ª posição. Com sobra, né? Com sobra. É bom para repetir sempre, né? O Schumacher ou vence a corrida e ganha o campeonato, ou o Schumacher faz 2 pontos a mais do que o Barrichello.
Olha o Raikkonen para cima do Coulthard. Raikkonen para cima do Coulthard. Raikkonen ultrapassa Coulthard. O finlandês é o terceiro colocado agora. David Coulthard é o quarto colocado. Num dia de festa para o esporte brasileiro, um dia de apreensão, de tragédia em Guarulhos, na Grande São Paulo. Um desabamento deixando mortos e feridos. Outras informações com o repórter Brito Júnior. O desabamento de um prédio no centro de Guarulhos, na Grande São Paulo, deixa 6 mortos e 117 feridos. O prédio que desabou foi esse. Mais de 500 pessoas, a maioria jovens, estavam participando de uma festa. O desabamento aconteceu às 2 da madrugada. O piso do andar de cima desabou na pista de dança que estava lotada. Muitos conseguiram escapar, mas 6 pessoas morreram e dezenas de pessoas estão sendo atendidas em hospitais da região. Ao lado do prédio que desabou, funciona o comitê político de um candidato a prefeito da cidade. Era por esse comitê que as pessoas tinham acesso ao salão de festas. Nesse momento, a polícia técnica faz uma perícia para saber as razões do incidente. Nenhum dos promotores da festa foi encontrado até agora para falar sobre o caso. Brito Júnior, de São Paulo. E a Central Globo de Jornalismo continua acompanhando, continua informando no Fantástico a cobertura completa, ao longo de toda a programação, a cobertura completa desta tragédia em Guarulhos, na Grande São Paulo. O Grande Prêmio da Bélgica vai sendo disputado, faltando 38 voltas para o final da corrida. Olha aí a imagem repetida da ultrapassagem do Montoya para cima do Schumacher. Essa é a chicane que leva para a reta dos boxes, né, Reginaldo? Ele vai, o Schumacher segura, ele retarda a freada e o Montoya faz uma bonita ultrapassagem, mesmo sem toda aquela resistência do Schumacher. Bem modificada a chicane esse ano, bem modificada. Ela mudou um pouquinho de lugar. Ela tem as mesmas duas pernas, por isso essa característica, esse desenho dela é que daí vem o nome de Buzz Stop. Mas ela tem antes uma curva que não tinha, que corta um pouco da velocidade quando sai da Blanchimont. Então aquela parte aberta ali que não tinha. Então a entrada era muito mais difícil. Agora possibilitou inclusive essa manobra do Montoya. Na chicane anterior isso não aconteceria. Completa a 7ª volta, Trulli na liderança, 691 milésimos à frente do Alonso. Em terceiro, Raikkonen, em quarto, Coulthard, os dois carros da McLaren. Depois, Juan Pablo Montoya e Michael Schumacher. Na 8ª posição, o Pisonia. Na 11ª posição, o Zonta. O Massa em 12º. O Massa largou bem, largou na frente, mas teve problema também com aquela largada. Começou ruim a corrida para o Massa. E o Barrichello já ultrapassou o Baumgartner. Está agora na 15ª posição o Rubens Barrichello. Já fizeram Barrichello e Massa 2 paradas de boxe, 2 paradas forçadas por causa do acidente no começo da corrida. Esta é a 14ª etapa da temporada 2004 da Fórmula 1. Veja aí que em número de parada ninguém ainda parou. Do primeiro ao 8º, do Trulli ao Pisonia. Passando aí por Alonso, Raikkonen, Coulthard, Montoya, Schumacher, Fisichella e Pisonia. Como está bem a Sauber na corrida, né? O Fisichella aí na 7ª posição e o Massa caiu para 12º, já com 2 pitstops. O Button também foi obrigado a fazer uma parada. Os pilotos que vão ali nas últimas posições foram os prejudicados pelo acidente na largada e fizeram logo cedo uma parada. O Barrichello vai chegando para cima do Heidfeld. Já desde a corrida da Hungria, Kleber, o Felipe vem dizendo que o carro Sauber está muito bem. Embora não tenha nada a ver essa pista de Spa, que é muito veloz, com a da Hungria, que é lenta, mas o carro continua bem aí. Uma pena ter acontecido aquele incidente que o Massa não teve nada a ver com ele, mas passou em cima do aerofólio de um dos carros ali e acabou furando o pneu e tendo que vir para o boxe. Depois parou de novo no boxe. Mas mesmo assim ele tem toda a condição de recuperação, porque é uma corrida muito longa, né? Passando aí os 8 primeiros colocados. O Klian também está perto do Pisonia. Depois o Button, que voltou na 10ª posição. O Zonta ocupa a 11ª com a Toyota. Depois o Massa em 12º com a Sauber. Os 12 que já completaram a volta. Aí o Panis, o 13º colocado. Olha o Barrichello indo para cima do Heidfeld. É o 14º já o Barrichello, passou o Heidfeld e fez a 14ª posição nesta volta. Faltando 36 para o final da prova. Olimpíadas 2004, a Globo é mais Brasil.
O Ministério da Saúde adverte: fumar causa impotência sexual. Nas 13 etapas já disputadas da Fórmula 1, 12 vitórias de Michael Schumacher, uma vitória do Jarno Trulli em Mônaco, o Trulli que está liderando o Grande Prêmio da Bélgica. E o Schumacher, com essa sexta posição que ocupa, está conquistando pela 7ª vez o título mundial de pilotos. A Ferrari já é campeã mundial de construtores, com uma larga vantagem para cima da segunda colocada. Aí está o Jaguar de Christian Klien. A Ferrari já fez 202 pontos, a Renault tem 91. Ninguém alcança mais a Ferrari desde 99, né? A Ferrari é campeã mundial de construtores. Foi 6 vezes consecutivas. Mesmo em 99, quando o Schumacher se machucou, ele teve aquele acidente que quebrou a perna, e o Irvine foi para a luta pelo título, acabou perdendo o título de pilotos para o Raikkonen, para o Mika Hakkinen, o outro finlandês que antecedeu o Raikkonen. Mas como construtores, a Ferrari já era campeã. Em 98 e 99, um bicampeonato de pilotos do Mika Hakkinen. Em 99, o Hakkinen campeão de pilotos, a Ferrari campeã de construtores. O Christian Klien vai para os boxes. E de lá para cá, de 99 até esta temporada, já confirmado o título só da Ferrari no Mundial de Construtores. Uma equipe, evidentemente, muito bem estruturada, muito bem dirigida, com 2 grandes pilotos na pista, e os resultados são óbvios e claros. Com mais um título, de 99 para 2004, só da Ferrari no Mundial de Construtores. E no Mundial de Pilotos, desde 2000, só da Schumacher. E esse ano, né, pode não ser hoje, mas muito difícil que o Barrichello consiga tirar o título do Schumacher. E por que o Schumacher se consagra campeão hoje com 2 pontos à frente do Barrichello? Ele faria 40 pontos à frente, né, do Barrichello. Se ele fizer uma pontuação que dê a ele 2 pontos de vantagem a mais sobre o Barrichello, ele vai fazer 40 pontos. Faltando 4 corridas, mesmo que o Barrichello vença as 4, o Barrichello vai empatar em número de pontos e vai conseguir 4 vitórias. O Schumacher não marcando nada. Schumacher não marcando nada nas próximas corridas e o Barrichello ganhando todas. Eles vão empatar em número de pontos e o Schumacher vai ser campeão pelo número de vitórias. Já tem 12 vitórias, o Barrichello faria só 4 vitórias, por isso o Schumacher é campeão hoje, se marcar 2 pontos a mais, se abrir mais 2 pontos de diferença. Aí o Jarno Trulli, o líder da prova, indo para o box. Começa o primeiro rodízio de pitstops, a primeira sequência de pitstops técnicos, tirando aqueles forçados pelo acidente inicial da prova. Jarno Trulli, o líder do Grande Prêmio da Bélgica no box. Olimpíadas 2004, a Globo é mais Brasil. Real Master, tranquilidade e respeito por você. Essas foram as 2 paradas reais de reabastecimento. A primeira do Klien na 9ª volta e agora do Trulli na 10ª. Isso quer dizer que, dividindo a corrida em 4 trechos, esses vão fazer 3 paradas. O número total de voltas, você vê aí no vídeo, é 44. 34 percorridas. Pela projeção da parada do Trulli, ele vai para mais 13 voltas, né? Fazer uma perna de 13 voltas. E Alonso agora é o líder da prova. Olha o Massa. Apertando o Massa, o Ricardo Zonta, né? O Massa vai para cima do Zonta. Zonta é o 10º, o Massa é o 11º. A diferença no cronômetro, pouco mais de 6 décimos. O Massa ataca Zonta. Briga brasileira no Grande Prêmio da Bélgica. Renato Aragão em O Trapalhão e a Luz Azul. Hoje, 1 da tarde, em temperatura máxima. Desses 2 brasileiros aí, o Zonta tem 28 anos de idade, está disputando o seu 33º Grande Prêmio na Fórmula 1. Já foi 3 vezes 6º lugar, quer dizer, ele tem 3 pontos na carreira. O Massa tem 23 anos e está no seu 30º Grande Prêmio e já fez 6 pontos, sendo uma vez 5º colocado e 2 vezes 6º colocados. Isso antes de marcar, antes dos 4 pontos que ele marcou esse ano. 5 pontos esse ano. 5 pontos esse ano. Ele tem 5 pontos, o Felipe Massa. Quer dizer, um total de 11. O Fisichella tem 14 pontos, ele tem 5, fazendo 19 pontos a equipe Sauber nessa temporada. Alonso, Raikkonen, Coulthard, Montoya, Schumacher, Fisichella, Pisonia,
Button e o Trulli. Olha o Alonso. Rodou o Alonso. Roda o Alonso, consegue voltar, já foi ultrapassado pelo Raikkonen. E olha, vazando óleo ali. Fernando Alonso perde a primeira posição, acabou rodando, conseguiu voltar e roda de novo. Roda de novo Alonso. Dessa vez sim. Na primeira rodada dele, Kleber, já parecia uma rodada assim anunciada. Ele já veio balançando por algum problema na parte traseira do carro. E aí na segunda, aí pelo óleo que ele vinha jogando na roda dele mesmo. Fernando Alonso liderava o Grande Prêmio da Bélgica, vai para a caixa de brita, o espanhol abandona a corrida. Fica a bandeira amarela nesse trecho aí da Olha pista. como ele já estava balançando, olha aí. Essa é a primeira rodada, né, que ele consegue Primeira voltar. Ó, vai para a grama. Por sorte pegou uma área de escape tranquila ali. E por aí, por esse caminho, ele conseguiu voltar. Olha o Raikkonen passando. Assumindo a liderança, o Kimi Raikkonen. Insistiu ainda, conseguiu ficar na pista. E agora, pneu furado na McLaren de David Coulthard. Arrebentado ali o pneu traseiro direito do David Coulthard. Consegue seguir na pista. Vai rodar pelos quase 7 quilômetros aí da pista de Spa para voltar para o box. Também o Coulthard não anda numa fase das mais sortudas, digamos assim. Destruído o pneu traseiro direito do Coulthard. É uma das raras oportunidades em que ele se classificou à frente do Kimi Raikkonen na largada, mas já está com problema na corrida. Foi superado pelo Raikkonen agora há pouco e está com problema na corrida. E veio também uma informação que um problema no pneu traseiro esquerdo do Alonso foi um dos motivos dessa primeira rodada. Da rodada, e depois na sequência outra rodada e ele abandona a prova, já está sendo retirado ali o Renault do Fernando Alonso, e o Coulthard vai com dificuldade levando o carro para o box. Estava bem colocado o Coulthard, estava ali na terceira, quarta posição o Coulthard, né? Depois com a ida do Trulli para o box e com essa rodada do Alonso, ele seria o segundo colocado. Agora Raikkonen, Montoya, Schumacher, Fisichella, Pisoni em quinto, Button, Trulli e o Zonta entra na zona de pontuação aí na oitava posição. Olimpíadas 2004, a Globo é mais Brasil. Petrobras, a gasolina da equipe BMW Williams e Fórmula 1. Conseguiu levar o carro para o box. O Coulthard Não fez nem a chicane. e todo destruído o Passou pneu por cima traseiro. de tudo. Você viu o pneu dianteiro esquerdo como é natural, né? O carro, a traseira abaixa, o pneu esquerdo levanta aqui o traseiro, exatamente o oposto. E é preciso todo um cuidado quando o piloto vem trazendo o carro para o box, principalmente num circuito tão longo quanto esse, para não afetar a suspensão de forma a acabar com a corrida dele de uma vez. 6.973 metros, quase 7 quilômetros tem a pista de Spa-Francorchamps. Olha aí o Rondeles, foi embora o Coulthard e vem o Raikkonen. Agora Kimi Raikkonen faz a sua parada. Faltando 31 voltas, Kimi Raikkonen, que estava na liderança da prova, faz a sua parada, o reabastecimento, a troca de pneus, volta Kimi Raikkonen. O Trulli parou no box. O Alonso rodou, o Raikkonen para no box. O Coulthard ficou com o pneu furado, o Schumacher é líder da prova. O Montoya é líder da prova. Montoya é líder da prova com o Schumacher atrás dele, olha lá. O Montoya ultrapassou o Schumacher. Numa grande ultrapassagem do Montoya, Montoya assume a liderança do Grande Prêmio da Bélgica. Montoya em primeiro, Schumacher em segundo. Problema aí para o Nick Heidfeld. 4 pilotos abandonaram a corrida. O Giorgio Pantano da Jordan, o Bruni da Sauber, o Bruni da Minardi, o Sato da BAR e o Weber, o piloto da Jaguar. Esses 4 abandonaram logo no começo. E agora o Alonso, o piloto Fernando Alonso, o espanhol da Renault, também abandonando. Então são 5 abandonos. Barrichello vai para cima de Olivier Panis. Vai tentando se recuperar da corrida Rubens Barrichello, outro que se envolveu num acidente no começo, foi tocado, 2 paradas no box, fazendo corrida de recuperação. Está entre o Panis e o Klien. Nesta segunda estreia a nova novela da 7, Começar de Novo.
Rubens Barrichello, que largou na 6ª posição. O líder é Juan Pablo Montoya. Primeiro colocado, Juan Pablo Montoya. Em segundo está o Michael Schumacher. Michael Schumacher em segundo lugar. Ele só não será campeão mundial se o Rubens Barrichello ganhar a prova. Nesse momento ele só não vai ser campeão se o Barrichello ganhar a prova. Fisichella no box. A parada do italiano Giancarlo Fisichella da Sauber. 8.8 a parada do Fisichella, vai embora Fisichella. Daqui a pouco vem para o box também o líder, o Montoya, vem o Michael Schumacher, o segundo colocado. Daqui a pouco à tarde a gente vai acompanhar a cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Atenas. Um encerramento sempre grandioso, um grande espetáculo e com festa para o público brasileiro. A medalha de ouro que o vôlei conquistou. O vôlei ouro de Barcelona é ouro também em Atenas. A 4ª medalha de ouro do Brasil, o vôlei de Ricardinho, de Maurício, de André Heller, de Gustavo, de Rodrigão, de Giba, de Giovanni, de Dante, do capitão Nauber. O vôlei brasileiro de Serginho. O vôlei campeão olímpico de André Nascimento, de Anderson, de Bernardo Rezende, de toda a torcida do Brasil. Nunca o Brasil torceu tanto pelo voleibol, se ligou, vibrou e curtiu. Montoya em primeiro, em segundo Schumacher. Daqui a pouquinho a gente vai acompanhar a luta. Montoya no box. Montoya no box. Vai para o box o Juan Pablo Montoya. Vai para sua primeira parada Juan Pablo Montoya. Daqui a pouco, nas Olimpíadas de Atenas, a gente vai acompanhar a Natália Falavinha, lutadora brasileira de taekwondo, lutando pela medalha de bronze. Que grande domingo olímpico, hein? O ouro do vôlei. Daqui a pouco pode pintar um bronze inédito aí para o taekwondo. Seria o terceiro bronze do Brasil. Já temos 9 medalhas. Vale a sua torcida para a Natália, para que o Brasil tenha 10 medalhas nas Olimpíadas. Adivinha quem está em primeiro na corrida agora, né, Cleber? Pois é. Largou em segundo, caiu para sexto, já é o primeiro. Já é o primeiro, Michael Schumacher. Claro que o Schumacher ainda vai parar, o Raikkonen já parou, o Montoya já parou. As variantes da corrida ainda são muitas, né? Montoya entrou na briga com o Massa aí e perdeu, hein? Foi a hora que ele voltou para... Olha lá, o Massa por fora. E é num ponto extremamente delicado, que é exatamente a curva Eau Rouge. Só que aí é o seguinte, só cabe um carro, então ele teve que tirar o pé. E provavelmente o Massa vem muito mais, né, lançado, muito mais veloz do que o Montoya, que está saindo do box. A liderança é de Michael Schumacher. Olimpíadas 2004, a Globo é mais Brasil. O Ministério da Saúde adverte: nicotina é droga e causa dependência. Schumacher vai para o box. Vem para sua parada, Michael Schumacher. Desde 1991 na Fórmula 1. 6 títulos mundiais conquistados. Muito perto do seu 7º título. Então você vê, 16ª volta para dividir a corrida em 3. Então ele vai fazer 2 paradas apenas. São 44 voltas no total. Ele está na 16ª. 8.1, ele ficou no box. Vai teoricamente andar mais 14, 15 voltas e aí a perna final de 15 voltas. Olha lá, 14 voltas, 67 litros de combustível, na previsão feita a partir do tempo que o Schumacher ficou. Faltam 28 voltas, ele andando mais 14, vão faltar outras 14, né? Exatamente a metade do que falta ele tem para percorrer. Zonta no box. Ricardo Zonta fazendo sua parada. E a primeira perna dele, 16, não deve ter sido pré-determinada. Só que como teve safety car, teve aquela parada, então economizou um pouquinho no começo, então ele fez de 16 a primeira, 14 as outras 2. E olha quem está na liderança da corrida. Pela primeira vez na carreira, Antônio Pizzonia, o brasileiro Antônio Pizzonia. Uma temporada difícil ano passado, desagradável para ele na Jaguar, né? Onde não se entendeu com a equipe, não se entendeu com o Mark Webber, o companheiro. Voltou a ser piloto de testes,
ganhou um lugar como piloto de testes da Williams e agora está liderando o Grande Prêmio da Bélgica. É a primeira vez na carreira que Antonio Pizzonia lidera um Grande Prêmio. Ele deve parar algumas voltas depois do Schumacher, quer dizer, mas de qualquer forma está liderando e vai de qualquer forma ficar na briga pelo pódio. Isso que é muito importante. Pontos já é uma coisa muito importante, marcar pontos. Agora, o pódio para o piloto na situação dele, em que quer pelo menos, já que a Williams garantiu seus 2 pilotos já para o ano que vem, que são o Webber e o Button, não tem mais lugar para ele na Williams, pelo menos continuar como piloto de teste ou quem sabe conseguir uma outra equipe da Fórmula 1 aí. Muito importante esse resultado, esse desempenho dele. Ele tem no campeonato, você viu que o Baumgartner também parou, ele tem 4 pontos, ele veio para o Grande Prêmio da Alemanha, né? Ele participou do Grande Prêmio da Alemanha e do Grande Prêmio da Hungria. Nas né? duas, agora já veio para o boxe. Veio para o boxe. Ele fez o Grande Prêmio da Alemanha, o Grande Prêmio da Hungria. Nas duas. Está fazendo hoje o 3º Grande Prêmio na temporada. 4 pontos e liderou. Um pouco, pelo menos, liderou. 14 voltas a previsão para ele, com 65 litros de combustível nessa parada do Antonio Pizzonia. E o Kimi Raikkonen volta a ser o líder do Grande Prêmio da Bélgica. Liderança que o Raikkonen acabou conquistando na pista, ultrapassando e sendo beneficiado pelo problema com o Alonso, pela rodada do Alonso. Quando ele foi para a primeira parada dele, estava na liderança o Kimi Raikkonen. Fica restabelecida ali a posição de líder do finlandês Kimi Raikkonen, que tem uma vitória na sua carreira e esse ano está ressurgindo aí na temporada. A McLaren demorou muito para fazer o carro mais competitivo. Quando fez, recebeu elogios de todos e estava aí com seus 2 carros nas 4 primeiras posições, o Raikkonen e o Coulthard. O Coulthard que teve um problema de pneu furado, foi para o box, perdeu muito tempo. Está também buscando uma corrida de recuperação. O David Coulthard, que ocupa agora a 14ª, é a penúltima posição. 5 pilotos abandonaram. O Alonso, que estava na liderança, abandonou. E os 4 que abandonaram no acidente inicial: o Webber da Jaguar, o Sato da BAR, o Bruni da Minardi e também o Pântano da Jordan. Não é assim ainda um grande carro esse da McLaren, mas inclusive quando ele veio para a Alemanha e só deu uma 4ª posição para o Coulthard, e o Kimi Raikkonen, desde que começou a andar com ele, não terminou nenhuma, mas o carro já foi mais rápido. Mas na Hungria, por exemplo, que é um outro tipo de pista completamente diferente, ele não andava bem, faltou equilíbrio na Hungria. Aqui está bem. Tem 37 pontos. Olha, o Schumacher ultrapassou o Trulli. Estava em 4º, o Schumacher ultrapassa o Trulli. Assume a 3ª posição Michael Schumacher. Olha o momento da ultrapassagem aí, ó. Fica para trás Jarno Trulli. Michael Schumacher assume a 3ª posição. Essa é a curva nova, olha, exatamente isso aí. Não existia, agora olha, a hora que o Schumacher vai, botou do lado, agora essa perna aí não existia, foi trazida um pouco para a direita para aumentar o ângulo da buzz stop, da chicane. Assume a 3ª posição Michael Schumacher. Daqui a pouco, Natália Falavinha, a brasileira, lutando pelo bronze no Taekwondo. Olimpíadas 2004. A Globo é mais Brasil. TIM. Viver sem fronteiras. Raikkonen, Button, está na 2ª posição o Button. E o Massa já aparece ali na 5ª posição. Vem numa boa corrida de recuperação o Felipe Massa. Vai para cima do Trulli. Vai para cima do Trulli o Felipe Massa. Ótimo desempenho do carro Sauber, está muito bem o Massa. Massa brigando com o Trulli, vale a 4ª posição. Trulli é o 4º, Massa é o 5º. Primeiro a câmera colocada no carro do Massa, agora a câmera colocada no carro do Trulli. E vem vindo com eles ali. Olha como tá rápido. Vem vindo uma Williams ali, né? O Montoya. Vem vindo a Williams do Montoya. Felipe no box. Vai pro boxe o Felipe. Deu uma apertada, não conseguiu ultrapassar. E agora vai para sua parada. É a 3ª parada do Felipe Massa. Sempre lembrando, repetindo, 2 paradas. Obrigado que foi pelo acidente do começo da prova. Pode até ter feito um reabastecimento, uma troca de pneus lá naquelas primeiras paradas, mas agora vem uma parada programada do Felipe Massa. Sim, pôr gasolina naquele comecinho, pode até pôr,
mas não adianta muito em termos de mudança de estratégia para números de paradas. O que pode é atrasar a primeira parada, como foi o caso dele. É a vez de Olivier Panis. E o Montoya vai para cima do Trulli. Ele acabou parando apenas na volta 19. O Montoya na 15ª já estava lá. Montoya vai para cima do Trulli. O Panis ficou 7 segundos no box. Agora a briga do Trulli é com o Juan Pablo Montoya. Foi ultrapassado pelo Schumacher, foi ameaçado pelo Felipe Massa e agora apertado pelo Juan Pablo Montoya. Depois de liderar a corrida e fazer o primeiro pit stop, voltou diferente a Renault do Trulli. Daqui a pouquinho a disputa do taekwondo. Daqui a pouquinho Natália Falavinha. Olha o Fisichella dando uma escapada ali, perdendo um pedaço de carro. Ó. Foi pra grama, pegou a área de escape, foi pra grama e deixou Sauber pelo caminho. Pedaço do assoalho, né? Parte do assoalho. Acho que é o extrator. Na verdade é o seguinte, deixou aquele extrator traseiro. Pode fazer diferença, mas só faz diferença em reta. Barrichello já aparece na 8ª posição. Pisoni é o 6º. Raikkonen, Button, Schumacher, Trulli, Montoya, Pisoni, Fisichella e Barrichello. E o Montoya vai pra cima. Vai pra cima o Montoya, vai pra cima o Montoya. Tocou o Montoya. Toca no Trulli, o Montoya segue. O Trulli fica virado contra o mundo. O carro não apagou. Consegue fazer a volta. O Trulli vai pra corrida. Complicada a vida de Jarno Trulli. Forçou demais a barra o Montoya, não? Ou foi para uma disputa normal? Forçou. Antes ele já vinha passando na grama, forçou, olha aí agora como é. Mas ele tinha feito essa manobra contra o Schumacher e tinha dado certo. Então o Trulli não respeitou muito, acabou acontecendo o toque. Mas o Montoya forçou, mas enfim, deu certo com o Schumacher, por que não ia dar com o Trulli? Faz parte dele, faz parte do estilo dele. O Trulli fica complicado, perde posições. E o Juan Pablo Montoya assume a posição do Trulli. Barrichello na 7ª posição, mais uma vez aí o toque do Montoya. O Montoya chegou aí para fora, quando voltou o Trulli estava fazendo a curva, né? Não dá muito para debitar da conta do Jarno Trulli. Deu aquela fechada de porta para segurar a posição dele. Os dois estão certos, sabe por quê? O Montoya também já tinha meio carro. O que aconteceria se ele passasse mais na grama, até evitaria a batida, mas ele ia passar na grama, podia rodar sozinho. E quem assistiu de camarote foi o Antônio Pisoni. Brasileira no tatame, brigando por medalha de bronze no taekwondo. Num domingo de ouro pode vir um bronze, Rogério Correia. Duas atletas sul-americanas, Kleber, brigando pela medalha de bronze. A Natália Falavinha, brasileira, que você vê com o protetor vermelho, enfrentando a lutadora da Venezuela, Adriana Carmona, que é mais experiente, tem 31 anos. A gente está de olho aqui, pode pintar um bronze para o Brasil. Você vê aí a brasileira tomando a iniciativa do combate. A Adriana Carmona, a adversária, ganhou da brasileira na seletiva olímpica. Mas a Natália Falavinha tem 20 anos apenas. Fez 4 lutas nessas Olimpíadas até agora, conseguiu 3 vitórias e sofreu apenas uma derrota. A Natália é estreante em Olimpíadas. Foi campeã mundial júnior em 2000. Na luta anterior, ela sentiu uma contusão. Então fica a preocupação sobre o desempenho dela nesta luta que vale bronze. O Brasil pode ganhar mais uma medalha, seria a 10ª. Kleber Machado. O Rogério Correia vai continuar acompanhando o taekwondo feminino. Tem 3 rounds com 2 minutos cada um, né? E nesses 2 minutos a pontuação é dada. Cada chute vale 1 ponto, desde que os árbitros entendam que o chute foi bem aplicado. E a gente vai estar acompanhando, daqui a pouquinho a gente volta. É só o primeiro round de 3 rounds com 2 minutos cada um, com o tempo parando a cada paralisação da luta. A gente vai ficar acompanhando e daqui a pouco vem para acompanhar os momentos finais da luta da Carmona com a Natália Falavinha, a brasileira. Um incidente envolvendo os carros 3 e 7 vai ser investigado depois da corrida. Os carros do Montoya, exatamente, os carros do Montoya e do Trulli, aquele da ultrapassagem do Montoya que acabou tocando no Trulli depois da corrida apenas. Olimpíadas 2004, a Globo é mais Brasil. O
Ministério da Saúde adverte: fumar causa infarto do coração. O Grande Prêmio da Bélgica chega à sua metade. Faltam 22 das 44 voltas para o final da corrida. Primeiro round da luta da Carmona com a Falavinha, com a brasileira Natália Falavinha, terminou sem pontuação para nenhum dos lados. Está 0-0 no placar do Taekwondo. A gente continua acompanhando. 3 rounds de 2 minutos. O primeiro terminou 0-0. Jenson Button da BAR é o 6º colocado. Conseguiu a ultrapassagem sobre o Felipe Massa. Assume a 6ª posição. E o Trulli faz a 2ª parada dele. Uma parada mais longa, de 9.9 do Jarno Trulli. Foi caindo de posições. Ultrapassado aí, inclusive, pelo Ricardo Zonta, pelo Olivier Panis. O Panis ultrapassou o Trulli foi perdendo o rendimento e foi para o box. Não voltou bem o Trulli, né, depois do primeiro pit stop dele. Não, caiu muito de rendimento. Ao contrário do Schumacher, né? O Schumacher não estava bem na primeira perna, depois do pit stop voltou muito bem. Voltou tipo Schumacher, tipo Ferrari. Aí uma imagem da McLaren do Kimi Raikkonen, que está liderando o Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1. Super slow. Percebe a aleta lateral aí, que é um apêndice aerodinâmico como balança, olha ali. A função dela é justamente desviar o ar da roda traseira. A roda traseira é a parte maior de um carro de Fórmula 1. De resistência do ar. Que causa resistência. A da frente é maior a resistência porque ela enfrenta o ar primeiro, antes do que a traseira. Mas a traseira é uma área maior, então essa aleta desvia o ar dela. Essas são as novidades aerodinâmicas. Da mesma forma como o spoiler dianteiro tem a função de desviar o ar da roda dianteira, mas não consegue totalmente. É o grande arrasto aerodinâmico causado por um carro de Fórmula, é o da roda dianteira. E o Barrichello fez o seu pit stop. Olimpíadas 2004, a Globo é mais Brasil. Chevrolet Blazer Advantage, livre de verdade. O finlandês Kimi Raikkonen está na liderança do Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1. Está completando hoje 61 grandes prêmios o Raikkonen. Ocupa a 8ª posição no Campeonato Mundial com 18 pontos. 23 anos de idade tem o Kimi, um dos jovens talentos da Fórmula 1. Em terceiro, Pisoni. Em quarto, Montoya. Olha a briga na Williams aí. Foi diminuindo a vantagem que tinha o Pisoni. O Montoya foi chegando. Fez uma volta meio segundo mais rápido do que o Pisoni. Fez uma outra volta 4 décimos mais rápido do que o Pisoni. Vai se aproximando. E no caso aí da equipe, o Pisoni é piloto de testes. O Montoya é piloto indo embora. Não tem brincadeira aí não, né? Não tem jogo de equipe não, né? Pode ter um respeito, né? Pode ter o Pisoni na situação em que está, ele não evitaria uma ultrapassagem do Pisoni se houver realmente a ameaça direta. Mas ele vai tentar o quê? Ele vai tentar abrir para evitar essa ameaça. Olha, veja a diferença agora, está 731 milésimos, vamos ver na próxima volta. O que ele vai tentar é abrir, porque se houver um ataque direto, ele vai ter que deixar passar, não por ordem, ninguém vai falar por rádio isso, mas ele vai se sentir obrigado a isso. Agora, eu queria chamar a atenção para essa parada do Barrichello, que foi muito longa, 11.3. Como ele parou só na 23ª volta, ele tinha parado 2 vezes no início, 2 vezes, claro que botaram um pouquinho de gasolina, mas não adianta muito, embora o tanque da Ferrari tenha mais... eles suspeitem, né? Porque isso tudo ninguém revela. Suspeitem de que o tanque da Ferrari seja um pouquinho maior que os outros. Então pôs um pouquinho mais de gasolina, tanto que deu 23 voltas. Pode ir até o final? E agora pôs 11.3 para tentar ir até o final. Pode ir até o final, portanto, o Rubens Barrichello buscando uma corrida de recuperação. Terminou o segundo round da luta da Andrea Carmona, da Venezuela, contra a brasileira Natália Falavinha, valendo medalha de bronze no Taekwondo. O placar agora é de 6-1 para a venezuelana. A venezuelana está ganhando a luta. Tem o terceiro assalto, a Flávia, para conseguir, a Natália, para conseguir
mudar a situação. Para conseguir mudar essa situação. A gente vai ver daqui a pouquinho o final. Nesse instante, Rogério, começa a maratona. A prova que deu origem a tudo, Rogério Correia. Prova masculina, Kleber, 42 quilômetros, 195 metros. E os atletas vão passar por pontos históricos. São 102 corredores participando da disputa, entre eles 3 brasileiros, o André Luiz Ramos, o Rômulo Wagner da Silva e o Vanderlei Cordeiro de Lima, que foi medalha de ouro no PAN de Santo Domingo. A prova começa na cidade de Maratona e o final vai ser em Atenas, no estádio Panathinaiko. Você vê aí o início da prova. Kleber. Ok, Rogério. Começo da história olímpica, né? O Feidípides, o soldado que correu para contar que Atenas tinha vencido uma guerra, correu 42 quilômetros e morreu depois de dar a notícia da vitória. A maratona que encerra as competições dos Jogos Olímpicos de Atenas. Hoje à tarde, a Globo mostra para você a cerimônia de encerramento. Um domingo que começou como os melhores domingos, como as melhores manhãs de domingo, com a vitória da seleção masculina de vôlei, 25-15, 24-26, 25-20 e 25-22. O Brasil fez 3-1 na Itália. O Brasil é campeão olímpico de voleibol masculino de 2004. É bicampeão olímpico de vôlei 92 e 2004. Olha também a aleta da Ferrari ali, ó. Mesmo balanço. Porque é uma pista de alta velocidade. Aí nesse trecho até não. Mas no momento em que ele desviou, a função dela é pegar o ar frontal. No momento em que ele fez uma curva, ela tem ali pega um vento numa situação diferente. Aí ela balança. Até pega menos vento, aí pega uma situação diferente. Segundos finais da luta da brasileira Natália Falavinha. Rogério. Faltando apenas 10 segundos para o final da luta, a venezuelana vai vencendo a brasileira. 9 para a lutadora Adriana Carmona, mais experiente, administrou a luta, contra 4 da Natália Falavinha. Vai terminar então a participação dos brasileiros no taekwondo. Segundos finais, 2, 1 segundo, e aí termina com a vitória, portanto, da lutadora da Venezuela, que é medalha de bronze. De qualquer forma, o Brasil, com a Natália, fica na 4ª colocação, repetindo a colocação do Diogo Silva na categoria até 68 quilos. Kleber. Duas melhores colocações do taekwondo brasileiro. Foram as duas melhores classificações, a Natália e o Diogo. Importante salientar, o Rogério chegou a comentar, a brasileira na luta anterior e nas lutas que antecederam essa disputa, ela tomou uma pancada aqui perto do quadril. E ela foi atendida várias vezes, ela estava mancando no final da luta anterior. Ela estava se sustentando em pé na raça, na vontade mesmo, no sonho de ser uma medalhista olímpica. Acabou fazendo uma luta e por alguns instantes ficou desequilibrada com a Andrea Carmona. Ela conseguiu dar uma encostada no placar, perdeu por 9-4, mas de toda maneira fez uma boa luta. A Natália fez uma ótima Olimpíada, a Natália, ela e o Diogo, levando o taekwondo brasileiro a ser 4º colocado em 2 categorias. Kimi Raikkonen, o líder da prova, a distância que ele tem para o Schumacher, para o Pisonia, para o Montoya, os pilotos que vêm atrás dele. Kimi Raikkonen, líder do Grande Prêmio da Bélgica, o Grande Prêmio que pode dar o 7º título mundial a Michael Schumacher. Olimpíadas 2004, a Globo é mais Brasil. Nova skin, essa é a nova. Participação brasileira da Olimpíada, né? Já são 4 medalhas de ouro, já é a maior quantidade de medalhas de ouro conquistadas pelo Brasil, com o vôlei masculino, com o Ricardo Emanuel no vôlei de praia, com o Robert Scheid e com a dupla Marcelo Ferreira e Torben Grael na vela. O Brasil passa as 3 medalhas que conquistou em Atlanta. No número de medalhas não, mas na qualidade da medalha, né? Na medalha de ouro, que é a medalha que desempata, 4 medalhas para o Brasil. Até agora 4 de ouro, 3 de prata e 2 medalhas de bronze. O Brasil que ainda tem 3 atletas participando da maratona masculina, que começou agora há pouco. A gente mostrou a largada e vai estar acompanhando os 42 mil metros, os 42 quilômetros de percurso. Faltam 17 voltas para o final do Grande Prêmio da Bélgica. Daqui a pouco tem também a cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Atenas. Foram aí 2 semanas de muitas emoções, de vitórias, de derrotas, de frustrações, de alegrias. Foi uma grande Olimpíada. Raikkonen em primeiro, 12 segundos
mais de 12 à frente do Schumacher. Aí o pessoal da Michelin. Kleber, chamar atenção para Pisonia, Massa e Zonta na zona de pontuação. O Barrichello ainda não, porque ele largou em último depois do problema da largada. Quer dizer, ele vem na recuperação, mas olha, os 3 brasileiros aí na zona de pontuação. Dos 4 que estão participando da corrida, né? E seria muito natural que o Rubinho também tivesse nessa posição, não tivesse ele sofrido problema lá no começo. 14.223, a vantagem do Schumacher para o Pisonia. Pisonia que se mantém à frente do Montoya, foi apertado, foi atacado pelo Montoya, mas mantém a sua terceira posição. Ao contrário, ele conseguiu abrir. Exatamente para evitar o ataque, ele conseguiu abrir. 1:45.503 a volta do Schumacher. Dá uma voada aí, o Schumacher faz a melhor volta da prova. O Pisonia ultrapassando o Baumgartner e o Montoya vindo logo atrás. Eles estão dando uma volta em cima de um retardatário também. O Montoya deixou o Baumgartner para trás. Fez a melhor volta da prova o Schumacher. O Raikkonen é o primeiro colocado. Schumacher em segundo, Pisonia em terceiro, Montoya em quarto. Depois Button, Zonta, Massa, Panis. Os 8 primeiros. Button com 2 paradas. Também o Panis e o Massa com 3 paradas por causa exatamente do problema na largada. E o Schumacher, depois de fazer a volta rápida, a volta voadora, deve estar se preparando para o seu segundo pit stop. Você vê que o Rubinho falta uma posição apenas para entrar também na zona de pontuação. Aí ficariam os 4. Está em nono, Rubens Barrichello. Pisonia continua tendo a perseguição do Montoya. 866 milésimos a vantagem do Pisonia para o Montoya. Era 0.7, ele abriu para 1, agora está 0.8. E promete ser o tempo todo assim, né? Uma briga forte, o Montoya mais experiente, o Montoya buscando lugar. Nunca deve ser muito simpático para um piloto mais famoso ficar atrás do companheiro de equipe que tem menos quilômetros de rodagem na Fórmula 1. Faltando 15 voltas para terminar a corrida, vai para o seu segundo pit stop, Kimi Raikkonen. Kimi Raikkonen fazendo a sua segunda parada, o líder da prova. Olimpíadas 2004, a Globo é mais Brasil. Real Master, tranquilidade e respeito por você. Renato Aragão em O Trapalhão e a Luz Azul, hoje 1h, em temperatura máxima. Amanhã estreia a nova novela das 7, Começar de Novo. Montoya vai para o box. E à tarde tem a cerimônia de encerramento das Olimpíadas de Atenas. O Montoya no box, o Montoya na primeira vez parou na 15ª, o Pisonia na 17ª, quer dizer, entre os dois há sempre 2 voltas de diferença pelo menos. Que perspectivas você imagina terá o Juan Pablo Montoya, Reginaldo? A McLaren. Olha aí, ó, olha aí um acidente com o Jenson Button e o Baumgartner. Jenson Button e Baumgartner. Ficam os dois fora da prova. Olha, explodiu o pneu traseiro direito do Button. Ele perdeu o controle do carro e atravessou para cima do Baumgartner. Você já estava louco para dizer que a culpa foi do Baumgartner. Fez alguma barbeiragem, errou e o coitadinho não teve nada com isso, né? Não diria sem ver a imagem não, mas teoricamente teria que ser ele o culpado, mas não foi, coitado, não teve nada a ver com a história. Coitado do húngaro, acabou tendo a corrida dele prejudicada, tava lá embaixo, tal, mas o Button, outro pneu que estoura aí, hein? Estourou o pneu do Alonso, o pneu do Coulthard e agora o pneu do Button. E com essa paralisação, safety car na pista. Safety car na pista. Uma batida forte, né? Olha, Schumacher no box. Schumacher fazendo sua segunda parada. Schumacher deve ter antecipado a parada, aproveita o safety car. Agora, se deu bem o Raikkonen, porque ele tinha acabado de fazer a parada e com o safety car ele está bem atrás do bolo, ele pode andar mais rápido para chegar no bolo. Safety car na pista para que seja feita a retirada ali de todo o material que ficou jogado na pista depois do pneu do Button que estourou e a batida em cima do Baumgartner. Nesse momento faltando 11 voltas para o final da corrida. Safety car se preparando
para deixar a pista no Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1. Olimpíadas 2004, a Globo é mais Brasil. Petrobras, a gasolina da equipe BMW Williams e Fórmula 1. Toda a atenção ali do Ron Dennis. Também foi mostrada a equipe Renault. A Renault que parecia teria melhor sorte nessa prova, né? Um resultado melhor na prova. Teve o Trulli na pole position. E problema para o brasileiro Antônio Pizzonia. Brasileiro Antônio Pizzonia com problema, abandonou logo depois da entrada do safety car. A informação é que houve um problema com a caixa de câmbio, com as marchas da Williams. O Pizzonia, que ocupava a terceira posição, chegou a liderar a prova por quase uma volta. Com um problema nas marchas, abandona o Grande Prêmio. E com essa entrada do safety car, com o abandono do Pizzonia, com as mudanças a partir dos pitstops, Rubens Barrichello aparece aí na quarta posição, veja. Kimi Raikkonen é o primeiro, Michael Schumacher é o segundo, Juan Pablo Montoya é o terceiro, Rubens Barrichello é o quarto colocado. Quer dizer, falta de sorte do Pizzonia, né, Reginaldo, que fazia uma bela corrida. Sorte e estratégia da Ferrari para o Barrichello, porque agora, pelo jeito, ele vai até o final da corrida sem precisar outra parada de boxe. Foi uma pena. O Pizzonia ficou com o carro em marcha, ficou no neutro o câmbio. Ele não conseguiu, mesmo na descida, ele tentar levar o carro, parou, saiu fora. Mas o Zonta e o Massa ainda estão na zona de pontuação e agora o Rubinho já está em quarto. Safety car voltou para os boxes. A corrida recomeça com 10 voltas para o final. Kimi Raikkonen em primeiro, Schumacher em segundo, Montoya em terceiro, Barrichello em quarto, Zonta em quinto, Massa em sexto, Fisichella em sétimo, Panizzi em oitavo. E por muito pouco não teríamos aí os 4 brasileiros nesse momento na zona de pontuação. Problema no câmbio, nas marchas da Williams de Antônio Pizzonia. Olimpíadas 2004, a Globo é mais Brasil. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa câncer de boca. Reginaldo, com o safety car na pista, o Schumacher volta a ficar perto do Kimi Raikkonen. Era uma diferença de mais de 10 segundos, agora é uma diferença de 1 segundo. Mas pelo desempenho da prova, não está dando pinta de ataque do Schumacher para cima do Kimi. Não, parece que não. Parece que a McLaren é que está muito bem, a ponto de o Schumacher sossegar. Sabe que não precisa da vitória, gostaria de vencer de novo, mas não precisando da vitória, ele pode até resolver não atacar, que é o que mais parece mesmo. Lembrando sempre, né, a segunda posição do Michael Schumacher dá a ele o título da temporada, antecipando bastante a definição da temporada. Essa é a 14ª etapa, faltam ainda 4, Grande Prêmio da Itália, Grande Prêmio da China, Grande Prêmio do Japão e o Grande Prêmio do Brasil, que vai ser corrido no dia 24 de outubro. O Grande Prêmio do Brasil vai encerrar a temporada, vale toda a festa, todo o contato do público brasileiro com o Grande Prêmio do Brasil em Interlagos, dia 24 de outubro, encerrando o Mundial, provavelmente pelo andar da corrida, com o Michael Schumacher campeão hoje na Bélgica. Para ele não ser campeão hoje, o Barrichello precisa ganhar a corrida. Com o Schumacher em segundo lugar, o campeonato só não acaba matematicamente se o Barrichello vencer o Grande Prêmio da Bélgica. O Barrichello está em quarto, atrás do Montoya, do Schumacher e do Kimi Raikkonen. Zonta na quinta posição, Massa na sexta colocação. Vão bem aí os brasileiros. O Klien é o oitavo, o Fisichella é o sétimo. E o Klien, o austríaco, resolve atacar o Fisichella. E o Kuta vem chegando também. Vem chegando também o Kuta. Esse não levou sorte na corrida. Fazia uma boa corrida, largou bem. Estava na terceira posição. Foi ultrapassado pelo Kimi Raikkonen. E com um pneu estourado, perdeu muito tempo até levar a McLaren para o box. Voltar lá nas últimas posições. E vem se recuperando aí. Tá atrás do Fisichella e do Christian Klien. Na nona posição, o David Kuta. Foi uma das raras posições, uma das raras oportunidades em que ele largou na frente do companheiro Kimi Raikkonen. Ele que tem 5 largadas à frente do Raikkonen, e o Raikkonen tem 9 no ano à frente dele.
mas na corrida não deu muito certo. Domingo de ouro para o Brasil, domingo de voleibol, campeão olímpico. A seleção de Bernardo Rezende, uma campanha extraordinária desde 2000. Vai para uma disputa de torneio, chega à final, chega ao título. Só não foi assim no Pan-Americano, mas foi assim hoje, nos Jogos Olímpicos. Era toda a expectativa, toda a torcida brasileira por uma campanha brilhante como foi a campanha da seleção masculina de vôlei. Ricardinho, Maurício, André Heller, Rodrigão, Gustavo, Giba, Giovanni, Dante, o Anderson, André Nascimento, o Serginho e o capitão Naubert. E a homenagem linda que eles fizeram para o Henrique, né? O meio de rede Henrique, que acabou fora da seleção, cortado pelo Bernardinho, mas que teve ali a camisa 5 carregada o tempo todo pelos companheiros. Deve ter chorado feito criança o Henrique. Daqui a pouco tem a cerimônia de encerramento e você vai ver à noite no Fantástico a cobertura total das Olimpíadas. Lento Montoya, hein? Lento Juan Pablo Montoya. Pneu também. Sendo ultrapassado por todo mundo, hein? Sendo ultrapassado por todo mundo, Juan Pablo Montoya. E olha o detalhe, é o terceiro carro, o terceiro carro que tem problema de pneu. Quarto, estourar o pneu. Quarto, né? Button, Alonso, Coulter. Alonso também, é verdade. Quarto carro. Pelo menos em 3, o do Coulter, o do Button e Montoya, eu tenho certeza foi o traseiro direito. Olha, vai para o espaço também a corrida do Montoya, que vive a situação semelhante à do Coulter, né? Fica na pista, mas tem que levar ao momento que o pneu estourou. Ele estava numa reta, num trecho de alta velocidade, é ultrapassado pelo Barrichello. Rubens Barrichello assume a terceira posição e a Williams fica esperando aí com um pneu novo para trocar e para o Montoya continuar na corrida, mas com a corrida absolutamente prejudicada enquanto o Nick Heidfeld faz aí o seu pit stop. Olimpíadas 2004, a Globo é mais Brasil. TIM, viver sem fronteiras. O asfalto da Bélgica de alguma maneira pode ter influência porque choveu, né? Hoje pista seca, acabou não havendo chuva. Ou é aquela velho azar de goleiro mesmo? Não, diria mais ou menos isso, porque na verdade teve muitos toques aí de deixar partes dos carros nas pistas, né? Por mais que se limpe, alguma coisa pode ter pego. Agora, a coincidência é que os 4 carros são da mesma marca, né? Da Michelin. Também é a grande maioria da marca Michelin, né? Estatisticamente é mais fácil acontecer isso com a Michelin do que com a British. Hoje não a outra fábrica, tem a Ferrari, tem a Sauber, a Minardi. É basicamente isso, né? A Ferrari e a Sauber é que interessam, né? Que a mudança esse ano foi a BAR, que saiu de uma para outra. E a Jordan também, né? A Jordan também. O Jordan e Minardi não conta. São 4 equipes, mas duas. Uma que briga pelo campeonato, que ganha o campeonato, e a outra que é uma equipe intermediária, a Sauber. Faltam 7 voltas para o final do Grande Prêmio da Bélgica. E faltam 7 voltas para Michael Schumacher conquistar o seu 7º título mundial. 94 e 95 pela Benetton. 2000, 2001, 2003 pela equipe Ferrari e vem para o título de 2004. 94, 95, 2000, 2001, 2003 e 2004. Tá faltando um título aí. 2002, eu pulei, Pulou 2002. Como é que eu basquete, eu tô com a Olimpíada na cabeça. Eu fiz 2 pontos. Valeu 2 pontos. Desculpa, hein? 2, então de novo. 94, 95, 2000, 2001, 2002, 2003 e agora o título de 2004 para Michael Schumacher. Heptacampeão mundial. Aí o Montoya abandonando. Lembrando que quando o Schumacher estreou aí em 91, ele largou em 7º, quer dizer, mais uma vez o 7º na história dele. Aí na Bélgica mesmo com a Jordan. Uma corrida que o Schumacher deu nem uma volta, nem meia volta. Tinha 22 anos de idade, era totalmente desconhecido. Olha aí o Coulter. Toque no carro do Christian Klien. Tentou ultrapassar o Christian Klien, David Coulter. Apareceu rapidamente veloz ali a maquineta com o Michael, mas foi o Coulter. David Coulter foi ultrapassar o Klien e tocou na traseira do carro da Jaguar. Há uma diferença. Ali é o ponto mais veloz da pista. Ele sai normalmente muito mais veloz do que a Jaguar.
quando vem da Eau Rouge. Olha ali, ó. Na hora de sair de trás. Mas então, você viu o estado que ficou o carro? O bico que veio, saiu o bico da frente e foi lá para a parte de trás. Não, o aerofólio traseiro está sustentando o pedaço que voou. O Kleber, na verdade, ele deu uma sorte tremenda, porque ali chega-se a 350 km por hora, é o ponto mais veloz. Quer dizer, quando ele saiu e bateu, você viu que ele bateu no guarda-reio de lado, com as duas rodas, quer dizer, bateu de leve mesmo. O toque foi, além do ângulo, o toque foi fraco. Agora o erro, é um erro dele, Reginaldo, quando ele tenta tirar do clean e não acerta, ele erra, né? Dele, a não ser que o cliente tenha tirado o pé, que eu não acredito, é dele. É estranho, né? Com o mesmo Coulthard aconteceu o contrário em relação ao Schumacher, nessa pista, que chovia demais, e o Schumacher acusa ele de ter tirado o pé, o Schumacher encheu a traseira dele, porque não tinha visão nenhuma. Arrebentou, o Schumacher abandonou. Numa corrida que, imagine só, ganhou Damon Hill pela Jordan. Olha o estado do carro da McLaren e do carro do Coulthard. Ficou mesmo com a peça apoiada ali na asa traseira. E você vê que não danificou o carro, né, em termos de comportamento. Ele vai pro box, vai trocar aquilo e vai embora. Mas com 5 voltas para acabar, o sonho dele de brigar ainda por uma posição na zona de pontuação fica evidentemente comprometido. Olha outra vez a batida. Outra vez a batida. Faltando 5 voltas para o final do Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1. Safety car de novo na pista. Olimpíadas 2004. A Globo é mais Brasil. Chevrolet Blazer Advantage. Livre de verdade. Consegue chegar no box o David Coulthard. Não gostou muito não o Ron Dennis, né? Ele e o Norbert Hall. Nessa altura ele está conversando. Ele está conversando com o Coulthard e gesticulando como se estivesse conversando dentro da sala dele. O Coulthard deve ter dado uma Pelo jeito que ele abriu o explicação. braço, ele falou assim: o que você fez? Pô? Não, o Coulthard deve ter dado alguma explicação e ele... O Ron Dennis talvez não concordando. Prejuízo. Por menor que seja, um bico de fibra de carbono, para 30, 40 mil reais. Reais? Isso estou falando em dólar, em real. É? Tá fora, não ficou fora da corrida, não abandonou a corrida, né? Conseguiu levar o carro para o box, você viu, teve o bico trocado e voltou para a pista. Olha aí. O Coulthard. Já não foi esse o sucesso aí da Jordan. Estacionamentos de carros avariados. Sabe quando você passa na estrada e tem aqueles pátios da polícia rodoviária que tá cheio de carros que sofreram acidentes? Se arrematar esse lote aí, vale uma grana. É o Pântano, a Jordan do Pântano, tinha a Jaguar do Weber, né? A BAR do Sato, a Minardi do Bruni, o Alonso também rodou, bateu. E o Kimi Raikkonen com o safety car na pista está levando a vitória neste Grande Prêmio da Bélgica. E Michael Schumacher está levando o título da temporada. Faltando 4 corridas para terminar a temporada 2004. Uma limpeza rápida aí no boxe. E o Michael Schumacher no boxe, porque ele perdeu o bico e ganhou grama, né? Ele levou um bico novo e deixou grama ali no boxe. O safety car continua na pista, faltando 5 voltas para terminar. À 1 da tarde, Renato Aragão em O Trapalhão e a Luz Azul. Temperatura máxima. Hoje à tarde tem a cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Atenas. Atenas que dá 4 medalhas de ouro para o Brasil. Marcelo Ferreira e Torben Grael na classe Star. Robert Scheid na classe Laser na vela. Ricardo e Emanuel no vôlei de praia. E hoje a vitória brilhante, emocionante do time masculino de voleibol do Brasil, ganhando por 3-1 da Itália e faturando o 4º ouro olímpico de Atenas. Olimpíadas 2004, a Globo é mais Brasil. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa câncer de pulmão. Você vai perceber o que o Raikkonen está fazendo aí atrás do safety car. Agora não, normal, eles estão aquecendo o pneu, que é muito importante manter a temperatura. Olha aí, olha, ele segura, porque o Schumacher dá aquela acelerada e o Raikkonen segura, daqui a pouco ele segura de novo, tá? Exatamente atrapalhando, primeiro, a concentração do Schumacher. Segundo, segurando o
Schumacher para que ele não saiba exatamente o momento em que ele vai acelerar para valer. E quando o safety car sair, aí então, melhor ainda, porque ele pode segurar o quanto ele quiser. Porque do jeito que é o Schumacher, né? Do jeito que tem o Schumacher, pequeno problema ali no sinal, você viu, o safety car vai entrar nos boxes dessa volta. Do jeito que é o Schumacher, né? A vontade que o Schumacher sempre tem de ganhar, ele teria agora a última oportunidade, né? De dar um bote aí na relargada. Mas o Raikkonen continua, ele dá uma segurada, acelera, segura, acelera. E foi assim que o Schumacher, segurando o Montoya lá em Mônaco, O Montoya acelerou. o Montoya acabou, porque era dentro do túnel, acabou batendo na traseira dele. Aí o Raikkonen segura e acelera, e o Schumacher também. Lá o Schumacher segurou, o Montoya acelerou e encheu a traseira do Schumacher. No Grande Prêmio de Mônaco, que o Schumacher abandonou, aliás, o único abandono e a única prova da temporada que não foi vencida pelo Michael Schumacher. O Jarno Trulli da Renault ganhou o Grande Prêmio de Mônaco. Por isso que o Schumacher chega nessa posição confortável, 120 pontos contra 82 do Barrichello, precisa de 2 pontos a mais do que o Rubinho para ser campeão. O Schumacher está em segundo e o Rubinho só adiaria a conquista do 7º título mundial do Schumacher se o Rubinho vencesse esse Grande Prêmio da Bélgica. O Schumacher chegando em segundo, aí a temporada não teria sua definição. Do jeito que está, o Schumacher em segundo, ele está fazendo 8 pontos, o Rubinho em terceiro está fazendo 6 pontos. E o placar está ficando 128 a 88. Olha o Raikkonen, segura. Com 128 a 88, são 40 pontos de vantagem do Schumacher. Faltam 4 Schumacher provas. está desesperado, Kleber. Mas faz parte do jogo. Faltam 4 provas. Com 40 pontos. Agora ele soltou. Agora o Raikkonen soltou. Com 40 pontos, o Rubinho no máximo empataria com os 128 pontos do Schumacher. E o Schumacher, com 12 vitórias, sem marcar nenhum ponto, ganharia pelo número de vitórias. Então o Schumacher está sendo campeão mundial. Safety car nos boxes, as 4 últimas voltas do Grande Prêmio da Bélgica. Tá valendo. São 3 agora. 3 voltas para Kimi Raikkonen vencer pela primeira vez na temporada 2004, pela segunda vez na carreira. 3 voltas para Michael Schumacher conquistar um 7º título mundial. É sempre complicado no esporte, né, Reginaldo? Você dizer que isso pode, isso não pode, aquilo vai ou não vai acontecer. Mas quando a Fórmula 1 teve um pentacampeão, o Fangio, tá estourando o motor ali no fundo, ó. Motor do Zonta, olha aí. Que pena. Explode o motor de Ricardo Zonta da Toyota. Vinha na zona de pontuação. 2 voltas e meia. Vinha na zona de pontuação o Ricardo Zonta. Você vê, o dia estava até bom para os brasileiros. Continua até bom, mas o Zonta estava na zona de pontuação, o motor estoura agora. O Pisoia estava para ir para o pódio. Teve problema na caixa de marcha. Agora ficamos com o Massa e com o Barrichello. Aí brigando por pontos, o Barrichello brigando por pódio. Essa altura está no pódio, né? O Zonta estava na 4ª colocação. Abandona Ricardo Zonta. Está em primeiro lugar o Kimi Raikkonen, está em segundo o Michael Schumacher, está em terceiro o Rubens Barrichello. Mas era duro de imaginar, né, que alguém, vocês já comentaram sobre isso, que alguém fosse ultrapassar os 5 títulos, se quer igualar os 5 títulos do Fangio. Agora, igualar 7 do Schumacher é um jogo duríssimo. Absolutamente impossível. E mais ainda, talvez, tão difícil quanto, são as 82 vitórias dele, que só para repetir uma coisa que eu disse na última corrida, número incrível mesmo, é o dobro de vitórias do Senna. É muita coisa, né? Completa 42 voltas Kimi Raikkonen, com Michael Schumacher em segundo. Rubens Barrichello agora é o terceiro. Boa 4ª colocação para Felipe Massa, à frente do companheiro dele, o Fisichella. Klien é o 7º. É o 6º. Panis é o 7º colocado. O Panis acaba de perder a posição para o Coulter. O Coulter, hein? Coulter voltou e voltou bem, hein? Foi buscar o Coulter. Foi buscar o David Coulter. Você vê, é uma boa corrida do Coulter, né? Com 2 imprevistos, o pneu estourado e abatido no Klien, ainda consegue voltar para a zona de pontuação. Faz uma boa corrida. O David Coulter, de quem muitos duvidam. Ele vai arrumar um carro para o ano que vem, vai? Acho que vai, por ser inglês, por ter uma boa experiência. A Jaguar é uma, está aí
está tentando a Jaguar, é bem provável que consiga. Mas também se for abaixo, a Jaguar já é lá essas coisas. Se for abaixo da Jaguar, aí não importa, não interessa, né? Aí seria melhor ficar em casa. Raikkonen em primeiro, Schumacher em segundo, Barrichello em terceiro, Massa em quarto, Fisichella em quinto, Christian Klien em sexto, David Coulthard em sétimo, Olivier Panis em oitavo. É assim que vai caminhando para o final o Grande Prêmio da Bélgica. A 14ª temporada, a 14ª etapa da temporada, 1:45.108. No final da corrida faz a melhor volta Kimi Raikkonen. Com esse resultado, a McLaren estaria indo para 49 pontos, já fica 5 apenas atrás da Williams. Vai para a última volta Kimi Raikkonen, vai para a última volta Michael Schumacher para a volta do heptacampeonato, da 7ª conquista de Michael Schumacher. Raikkonen vem para vencer, Kimi Raikkonen, com seus 23 anos de idade, vai para conquistar sua 2ª vitória na Fórmula 1, a primeira em 2004. 61 grandes prêmios completa hoje Kimi Raikkonen, conquistando a sua 2ª vitória. A primeira da McLaren na temporada. Vai ser festivo, vai ser alegre o dia para a McLaren, para o Kimi Raikkonen, mas evidentemente que o grande vencedor do domingo é Michael Schumacher na Fórmula 1. Michael Schumacher da italiana Ferrari, a Itália que hoje ficou um pouco mais triste com a derrota para o voleibol masculino do Brasil, a medalha de ouro para o Brasil, mas a Itália que redobra a sua festa para a Ferrari e para Schumacher. A Ferrari que já é a campeã mundial dos construtores. Confirma neste Grande Prêmio da Bélgica o título mundial de pilotos para Michael Schumacher. Aí mesmo na Bélgica, em 1991, começou a trajetória deste esplêndido piloto Michael Schumacher. Para chegar neste Grande Prêmio da Bélgica de 2004 com o título mundial. Com o título mundial pela 7ª vez conquistado. São 62 poles, 82 vitórias. E aos 35 anos, o 7º impensável título mundial de Fórmula 1 para Michael Schumacher. Vem trazendo o Kimi Raikkonen para vencer o Grande Prêmio, para receber a bandeirada. O finlandês Kimi Raikkonen vence o Grande Prêmio da Bélgica. Michael Schumacher é o segundo, o Barrichello vai para o pódio de novo em terceiro. E Michael Schumacher é campeão mundial de Fórmula 1 de 2004. Um título anunciado, um título aguardado, um título que ninguém tinha nenhuma dúvida ele conquistaria. Raikkonen vence a corrida. Schumacher é o segundo, Barrichello é o terceiro. O pódio tem Kimi Raikkonen, o pódio tem Schumacher e Barrichello. E Felipe Massa chega na 4ª posição. Ótima classificação de Felipe Massa, o 4º colocado. Com Fisichella em quinto, também a Sauber fazendo uma grande corrida. Em sexto, Christian Klien da Jaguar. Em sétimo, David Coulthard da McLaren. Em oitavo, Olivier Panis, o piloto francês da Toyota. Raikkonen vence, Schumacher é o segundo, Barrichello é o terceiro. Schumacher é campeão mundial, faz 128 pontos contra 88 do Barrichello. Se o Schumacher não marcar mais nenhum ponto nas próximas corridas e o Barrichello vencer as 4, eles vão empatar em 128 pontos e nós teremos 12-8 em número de 12-4 em número de vitórias para o Schumacher. Portanto, Michael Schumacher é heptacampeão. É um piloto e tanto, né? É um esportista e tanto. É daqueles esportistas que estão no topo, no top, no Olimpo, aproveitando o dia das Olimpíadas. Daqui a pouco a gente volta. Olimpíadas 2004, a Globo é mais Brasil. Para você ligado na Globo, estamos de volta. Raikkonen venceu, Schumacher o segundo, Barrichello o terceiro. Schumacher é campeão mundial pela 7ª vez e o Massa foi o 4º colocado na Bélgica, Reginaldo. Um bom dia para os brasileiros, que foi o Rubinho 11º no pódio, 11º pódio no ano. O Massa vai a 10 pontos, passa o Weber no campeonato e tem 16 agora na carreira. O Zonta era 4º quando quebrou e o Pisonia era 3º lutando pelo pódio quando quebrou o câmbio. Um bom dia para os brasileiros, uma corrida de recuperação para o Barrichello, que largou em sexto, caiu para último por um acidente e voltou e é pódio. E Michael Schumacher
82 vitórias, 7 títulos mundiais. É uma fera do esporte. Nesse dia de encerramento de Olimpíadas, quando o vôlei masculino nos deu uma alegria incontida, né, com a conquista do ouro, Michael Schumacher merece também todos os parabéns. É no esporte dele, fera. É, se você somar todos os esportes, um dos maiores da história contemporânea dos nossos dias esportivos, o Michael Schumacher. 7 títulos mundiais, 94, 95, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004. Daqui a 2 semanas o Grande Prêmio de Monza. Na sequência, o esporte espetacular e tem muito mais Olimpíadas. Um grande abraço a todos. Olimpíadas 2004, a Globo é mais Brasil. Fórmula 1 2004, oferecimento TIM.